texto que eu já li outras vezes, já ministrei outras vezes, mas eu queria mais uma vez tratar desse texto. Capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Eu queria voltar um pouquinho no capítulo 9, a partir do versículo 57. Volta um pouquinho. E aconteceu, no versículo 57, e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um ao Senhor: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse a um outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas o Senhor Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também um outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Somente até aqui. Senhor, obrigado pela tua rica palavra, doce palavra, que por si só ela é tão contundente, ela é tão direta para nós, Senhor. Eu louvo ao teu nome porque ela por si só ela fala para a gente de uma forma direta. Nós poderíamos, claro, só em ler a palavra ela já é revelada para nós. Mas, Senhor, eu peço ao Senhor mais uma vez que a tua voz ecoe nos 4 cantos dessa igreja que é tua, que o Senhor fale com as ovelhas que são tuas ovelhas, não minhas. Que o Senhor fale com a tua igreja nessa noite, em o nome de Jesus. Que todos digam amém. Poder sentar. Como Deus, irmãos, gosta e tem prazer em compartilhar. O nosso Deus, ele gosta de promover pessoas. O nosso Deus, ele gosta de distribuir tarefas. O nosso Deus, ele gosta de nos ver com sucesso, andando, caminhando. O nosso Deus, ele gosta de nos inserir no contexto do reino. Ele gosta de nos ver avançando no reino. De repente você olha, ou você ouve o pastor falar de parceiro, parece que é uma palavra meio chula para Deus, o poderoso, o grandão, o soberano. Parece que eu estou apequenando o nosso Senhor. Mas não, quando eu olho para Jesus de Nazaré, quando ele veio ao mundo, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, eu vejo esse Deus, Jesus, chamando pessoas. Eu vejo esse Jesus que poderia, numa só palavra, decidir. Em uma só palavra, ele poderia colocar todo mundo prostrado aos pés dele. Ele poderia simplesmente dar uma ordem, porque é Deus. Mas, no entanto, o Senhor, ele nos chama. No entanto, o Senhor convida pessoas para partilhar, para compartilhar. Ele chama pessoas para fazer parte de uma história. Ele chama pessoas para fazer parte de uma história gloriosa. Não uma história terrena.
Não é uma história passageira, uma história que se conta agora e se perde no meio do caminho. Ele nos chama para uma história eterna, uma história que perdurará até a volta de Cristo, uma história que será conclamada durante os séculos e séculos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus hoje, quando nós lemos a palavra de Deus hoje, nós ouvimos sobre esses grandes homens, sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, Josué, Moisés, Noé. Nós começamos a ouvir sobre esses homens e falamos: uau, esses homens foram tremendos. Mas esses homens, eles foram convidados por Deus para fazer parte do reino. Esses homens foram convidados por Deus para fazer a diferença no tempo e na hora que eles estavam nesta terra. E não é muito diferente de nós. Deus nos convida, Deus compartilha, Deus ele abre o projeto para todos nós e diz: olha, eu te chamo a fazer parte desse projeto, não que eu precise de você, não que você é soberano, não que em você eu não posso fazer. É muita petulância nossa quando dizemos que somos insubstituíveis, e na verdade todos nós somos substituíveis. Cadê Abraão? Cadê Isaac? Cadê Jacó? Cadê Paulo? Cadê Pedro? Passaram, fizeram história, mas passaram. E já, daqui a pouco tempo, um pouco mais de tempo, alguns com tempo a mais, outros com um tempo a menos, mas de alguma forma, todos nós vamos passar nessa terra. Todos nós temos o nosso reloginho correndo. Todos nós temos o nosso tempo. E a pergunta é: o que nós apresentamos para o Senhor? Porque Deus nos chamou também. Quando eu olho para o meu chamado, quando eu olho para o Eli, há 20 anos atrás, eu entendo e reconheço o chamamento do Senhor pela vida do Eli. E reconheço isso, e louvo a Deus por isso, e procuro honrar ao Senhor por Ele ter me chamado. E aí é que mora um perigo, é que por muitas vezes, conforme nós falamos no início aqui, muitas pessoas acham que Deus escolhe algumas pessoas para fazer alguma coisa. Achamos que Deus, ele olha para um ser quase santo ou mais santo do que o outro e aponta para aquela pessoa e fala assim: não, esse aqui é mais santo. Não, o Eli é mais santo. O Eli é quase um ser angelical. Não, o Eli só falta auréola em sua cabeça. Não, eu acho que eu vou passar uma carruagem para recolher o Eli, porque ele está muito colado comigo. Pessoas acham, tem esse pensamento que eu posso dizer que é um pensamento medíocre. Deus escolhe pessoas más também. Repita comigo: Deus escolhe pessoas más. Diga para o irmão: você é mau. Fala para ele. Ou você não se acha mal? Alguns pensamentos que entram na nossa cabeça. Eu não sei você, mas eu vou falar de mim. Quantas vezes eu já tive vergonha de mim mesmo? Alguém que já teve vergonha de si mesmo? Você fala assim: meu Deus, como eu pude pensar isso? Como eu pude maquinar isso contra alguém? O próprio Senhor Jesus fala: vós sois maus. Aí você vê, Deus olha, Abraão. Teve uma vez que um jovem me perguntou: pastor, caramba, esse Deus é tremendo, eu queria entender um pouco esse Deus aí, pastor, pelo amor de Deus. Abraão lá, né? Estava lá, foi para o Egito, mentiu. Disse que a esposa dele não era esposa, era irmã. E Deus mesmo assim abençoou a vida daquele homem. Aí eu falei para essa pessoa, rapaz, é que a gente só olha para a graça quando a gente aponta para Mateus e Apocalipse. Mas esquece que a graça do Senhor está desde o Gênesis e Apocalipse. Deus escolhe pessoas más. Deus escolhe pessoas que eu posso mudar o mal para normal. Repita comigo: eu sou normal. Eu sou normal. Quando você olha para mim,
De repente você olha aí de baixo e fala, poxa, pastor, né? Tremendão, pastorzão, preparado nada. Santo nada. Quem é santo aqui? A começar deste púlpito eu falo como Paulo fala. A começar de mim, eu sou o primeiro pecador dessa igreja. Eu sou o número 1. Eu sou o primeiro. E todos nós estamos debaixo da graça e das misericórdias do Senhor. Então qual é a diferença? A pergunta que eu faço a você, cristão. A pergunta é, qual a diferença sua para mim? Qual a diferença sua para os diáconos dessa igreja? Por que eu me coloco nessa posição de não sou merecedor? Não sou chamado. O meu chamado é sentar no banco. O meu chamado é vir para a igreja. O meu chamado é ouvir a mensagem. O meu chamado é ir para a minha casa. O meu chamado é voltar para a igreja e ir para casa, e voltar para a igreja e ir para casa, e é só? O meu chamado é só cantar, aleluia. O meu chamado é só tocar, glória a Deus. Quando na verdade o nosso maior chamado é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que fazemos aqui dentro é plus. Alexandre, o que você faz hoje aí? Tá lindo. Olha para o Alexandre, tá lindo. Olha, que coisa. Esse negócio assim, dá um tchan, não dá esse negócio no ouvido? Tipo assim, é segurança, meu irmão. Você só faz pela misericórdia do Senhor. Qual a diferença do Alexandre para mim? Qual a diferença nossa nesse lugar? A bondade e as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã pela vida de todos nós que estamos aqui e fora daqui. Deus nos chamou. Deus usa homens imperfeitos. E até aquele pelo qual o Senhor testemunhou por ele, que foi Davi, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Mesmo aquele homem pecou contra o Senhor. O nosso problema é que nós achamos que somos muito ruins, que Deus não vai olhar para nós, que Deus não vai apontar para nós o caminho, que Deus vai usar outras pessoas e não nós. O Deus que eu sirvo é um Deus que compartilha. O Deus que eu sirvo é um Deus que nos chama à missão. O Deus que eu sirvo é um Deus que chama o pastor, é o Deus que chama aquele que está lá no mundo. Porque um dia o pastor também estava no mundo. Um dia você também estava no mundo. Então por que esse achismo? Lá em João 3,16, você conhece muito bem esse versículo que fala que Deus amou o mundo, vai. Deus amou o mundo, vai. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Todo aquele que nele crê pode ser usado por Deus. Eu creio que Deus pode pegar um homossexual lá fora, trazer ele para cá, tirar toda a mancha e transformar num grande homem de Deus. Eu creio que Deus pode pegar o pior bandido da face da terra. Pensa no pior bandido da face da terra. Deus pode pegar o Lula. Brincadeiras à parte. Mas Deus... Não, brincadeira não. Deixa pra lá. Mas Deus pode pegar o pior bandido e transformar esse cara, transformar esse homem do bandido ao grande homem de Deus. Você quer homem pior do que Saulo de Tarso? Quer homem pior do que esse? Quem diria na época que Saulo de Tarso seria o grande homem de Deus, o grande apóstolo? Quem diria? Aquele que ceifava famílias inteiras com raiva do evangelho.
Não matava apenas o pai, não. Matava pai, matava mãe, matava filhos, por causa do evangelho. Este evangelho. Quem já xingou um cristão aqui? Quem já xingou? Já xingou? Já espraguejou crente. Aí vem esse cara para cá de novo. Deus amou o mundo também, que deu seu filho, era suficiente. Jesus, olha para mim, Jesus era suficiente, Jesus foi suficiente. Ele poderia sozinho incendiar o planeta com a mensagem do arrependimento, com a mensagem da cruz. Ele poderia muito bem. Jesus foi o primeiro missionário que deixou a sua glória para cumprir a sua missão aqui na terra. E por muitas vezes nós não queremos deixar o nosso estado, a nossa vidinha. Pera lá, nós seguimos a um missionário. Pera lá, nós não seguimos a pastor, nós não seguimos ao missionários terrenos, nós seguimos a um missionário. E esse missionário é Jesus de Nazaré. E esse Jesus abriu mão da sua glória. Esse Jesus abriu mão da sua glória, veio, desceu do céu, habitou entre nós, o verbo vivo se fez carne e habitou entre nós. Ele deixou a sua glória. Eu não quero deixar, sabe, essa minha posição, esse meu conforto. Para que eu vou pregar se eu tenho um pastor para pregar todo domingo? Cadê Yuri? Quanto tempo você levou para preparar essa mensagem? Quanto? Julho para cá. Deu trabalho, Yuri? Deu, né? Mas eu não preciso, o Yuri pode pregar. Para que eu vou pregar? Gente, para quê? Eu vou ficar na minha. E com isso eu vivo negligenciando o meu chamado. Eu negligencio o chamado do Senhor na minha vida. Jesus poderia fazer sozinho, mas Jesus escolheu chamar homens com defeitos, homens problemáticos, homens temperamentais, assim como eu, assim como você. O Senhor Jesus chamou pessoas problemáticas. Vira para mim e fala: você é muito problemático. Fala para ele. Quem é problemático, diga glória a Deus. Tem gente que não abriu a boca para falar por causa de que você é o pior do que o problemático. Tá? Só para você ficar sentinho, você de repente se esqueceu disso. Deus não precisava daqueles homens para incendiar o tempo dele, para incendiar o mundo. Não, ele sozinho, com o poder que ele tinha, ele poderia incendiar o planeta. Mas vem o Senhor e fala: olha, eu vou compartilhar esse negócio aqui, rapaz. Eu vou chamar alguns homens aqui para perto de mim. Eu vou chamar algumas pessoas para trabalhar comigo aqui. Eu não vou chamar santo, porque não tem santo nessa terra. Eu vou chamar alguns homens aqui para me ajudar. Sabe qual é a imagem que vem na minha cabeça? Olha só. As esposas, cadê as esposas? Que tem aquele pote de azeitona que você consegue abrir, sabe? Aí tu até abre, tu fala assim: caramba, eu sei que eu posso abrir isso aqui, mas deixa eu dar uma moral pro maridão, né? Aí tu fecha de novo, pega até uma ferramenta. Oi, amor, abre para mim. Aí tu: papai, tá ruim, se eu não abrir isso aqui também eu vou ficar malzão com ela. Aí tu bota no chão. Aí você abre. Não precisa. Eu sei que isso é um esquema de vocês para poder inserir o maridão na situação. Deus não precisava. Deus não precisa da gente. Deus não precisava de Pedro, de Tiago, de João. Deus não precisava.
Ele com uma só palavra, ele resolveria tudo. Mas, no entanto, ele preferiu dividir. Ele prefere usar pessoas para levar essa mensagem, para ajudar a propagar essa mensagem, para dar continuidade à missão, para dar continuidade ao verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Verbo vivo, palavra viva. E esta palavra viva incendiou o planeta e chegou até nós. Mas ele não fez isso sozinho. Ele preferiu escolher homens. E ele chamou homens da maior firmeza. Será? Homens, quando a gente fala da maior firmeza, porque essa é a visão que nós temos desses grandes homens. Eu fico realmente muito constrangido quando eu percebo quando alguns colegas de ministério tentam de todas as formas criar argumentos, sabe, para criar atrativos, para trazer pessoas para o reino da luz. Com estratégias, e esses homens que foram escolhidos eram broncos, não tinham estratégias nenhuma, apenas foram incendiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu me deixo queimar, conforme nós cantamos aqui hoje, quem faz é o Espírito, quem fala é o Espírito, quem promove é o Espírito, quem atrai pessoas é o Espírito, quem convence é o Espírito. Mas o Espírito quer pessoas para trabalhar. O Espírito não quer estratégias para atrair multidão, não. Se você conseguir atrair uma pessoa para o reino de Deus, Deus vai ficar muito feliz com você. O céu entra em festa. Não queira ser como Pedro, não queira ser como Paulo, não, seja você. Deus quer você, diga para o teu irmão, Deus quer você, com esse teu cabelinho aí, fala para ele, esse teu cabelinho assim, com esse jeitinho assim, com esse óculosinho assim, cheirosinho, cheirosona assim, legalzinho, Deus quer você assim. Eu costumo dizer que, estava falando hoje para o meu cunhado, falei para ele, olha, a identidade, Deus nos usa através de nossa identidade. Eu não preciso mudar a minha identidade, o Eli, eu não preciso mudar o Eli, eu estou falando o exterior, mas o coração, o Deus vai mudando, mas para poder alcançar outras pessoas, para poder pregar o Evangelho, Deus nos usa do jeito que somos. E Deus vai transformando a cada um de nós. Deus vai tratando de cada um de nós. Ele foi o verbo vivo que desceu da sua glória e habitou entre nós. Ele hoje não está mais fisicamente, Jesus de Nazaré não está mais fisicamente entre nós, mas o Espírito está dentro de nós, habita em nós. E interessante que esse Jesus, o Jesus que nós servimos, esse Deus grandão, poderosão, além de compartilhar com a gente a missão em si, Ele nos capacita, Ele nos dá autoridade, Ele nos dá poder, poder que não vem de homem, mas que vem do alto. E Ele, quando Ele volta, no momento de sua ascensão, que Ele volta e vai à direita de Deus Pai, senta à direita de Deus Pai, antes de Ele fala para os seus discípulos, meus queridos discípulos, não fiquem preocupados, não fiquem constrangidos, não fiquem preocupados porque eu não estou mais no meio de vocês e de repente vocês não vão poder mais fazer nada. Não é nada disso, meus discípulos, se vocês entenderem, se vocês crerem, coisas maiores vocês poderão fazer. Ah, meu Deus! Um Deus que compartilha, não compartilha apenas o serviço.
Olha que interessante. Ele não compartilha apenas o trabalho, o braçal, vamos sair, vamos fazer, vamos estudar. Não, ele compartilha também do poder que emana do Espírito Santo de Deus. Esse poder, essa afirmação, o que é isso? Deus poderia ficar preocupado, Jesus poderia ficar preocupado. Não, olha só, entendeu? Vocês vieram aqui, me entenderam a missão. Olha, vai lá e façam o que eu fiz. Vão lá e façam o que eu fiz. Olha, eu dou poder para vocês para fazer o que eu fiz. Eu curei leprosos, eu expulsei demônios, eu andei por sobre as águas. No entanto, o Deus que nos chama para a missão é um Deus que nos dá poder. E Ele fala o seguinte: vocês, diga para o teu irmão, você pode fazer coisa maior. Meu Deus, você já parou para pensar o que é isso? Por isso ele diz o seguinte, Sandra: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que você pode fazer? Você dá uma ordem a uma montanha, e essa montanha ela vai se transportar de um lado para o outro. Jesus fez isso? Não. Mas ele disse: se você ter fé, se você acreditar na missão, se você acreditar que eu sou o Senhor da tua vida, uma palavra tua em meu nome, você transporta a montanha se você quiser. É um Deus que compartilha. É um Deus que compartilha também do poder. É um Deus, sabe? Jesus, ele não estava preocupado se depois o queriam pensar: nossa, fizeram mais do que ele. Jesus não estava preocupado com isso, não. Jesus não está preocupado. Jesus não estava nem aí se as pessoas da época, ele falou: nossa, esses discípulos aí, olha, não sei não, hein? Esses discípulos são melhores do que Jesus. Não estava nem aí. Foi dado o poder aos discípulos para que eles pudessem fazer coisas maiores ainda do que Jesus. A impressão que me dá quando eu olho para a igreja de hoje é que a igreja não se deu conta. Olha para mim. Fala igreja, eu falo de você, tá? É você que eu estou falando. Você não se deu conta daquilo que Deus já te outorgou, daquilo que Deus já te deu. Você já foi, repita comigo: eu já fui. Desse jeito você não foi nada. Diga forte, diga: eu já fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso, Marco? O Espírito poderoso habita dentro de você. Eu sou batizado. Eu não estou falando de falar em línguas, estou falando de batizado no Espírito Santo. Quando eu reconheci o Senhor, o Espírito tomou a minha vida e hoje Ele habita dentro de mim. Tem uma canção que diz: dentro de mim habita o poder dos poderes. Quem conhece? Eu não sei mais. A Esté não está aqui, gente. A Esté me ajuda. Que me livra do fogo, oh glória, das águas bravias. Olha, que me dá vitória nas guerras, me dando forças contra o mal. Que me livra do fogo, das águas bravias, que me dá vitória nas guerras, me dando forças contra o mal. Esse poder é Jesus, nome poderoso. Eu não sei mais o que cantar, porque eu não sei mais a letra dessa canção. Aplauda ao Senhor poderoso. Aleluia.
A impressão que me dá é que nós esquecemos do poder dos poderes que habita dentro de mim e de você. Esse poder que é o Espírito Santo, ele não faz como no passado, no Velho Testamento, que ele entrava, falava e saía. Entrava, falava e saía. Não, hoje ele habita em nós. Jesus falou: deixo-vos Consolador, deixo-vos o poder dos poderes para agir em vocês, para ajudar vocês. E aí, coisas maiores vocês farão, porque é o Espírito que habita em vocês. Aleluias! Eu esqueço disso. Eu esqueço do meu chamado, Jefferson. E acho que o meu chamado se limita numa canção, se limita num instrumento, se limita no ficar em pé, se limita no pregar a palavra, se limita no vir à igreja. Não, o teu chamado é muito maior do que isso. Pessoas estão morrendo ao teu redor sem conhecer a Jesus que moveu tudo por tua causa, que fez tudo por tua causa. Essa manhã eu botei um peso nas costas de muita gente aqui. Falei: pessoas estão morrendo e a culpa é tua. Então diga para o teu irmão mais uma vez: pessoas estão morrendo, fala para ela aí, e a culpa é tua. Fala assim para ele, com todo amor. Fala para ele, com todo amor. Mas tu é um assassino. Não fala. Não fala, não fala. Só sabe fazer fofoca da vida dos outros, mas aquilo que pode falar e que tem que falar, não fala, não fala, não fala, não fala. Falar da vida dos outros, fala, mas falar de Deus não fala. Perde horas em coisas que não edifica. Nós prestaremos contas ao Senhor. Tirando Enoque, Moisés, alguns estudiosos falam que Moisés também, mas nunca encontraram o corpo de Moisés. Tirando Enoque, Moisés, os demais, todos, aguardarão a volta do Senhor, e um dia, todos, estarão diante do Eterno, prestando conta ao Senhor, pelo que fez com o seu chamado. Davi prestará conta ao Senhor. José prestará conta ao Senhor. Pedro prestará conta, sim. Paulo prestará conta também. Eli prestará conta. Léo prestará conta. Jefferson prestará conta. Todos nós prestaremos conta. Diga para o teu irmão: o tempo está passando. Fala para ele aí. Quanto mais vamos chegando ao final de nossa vida, mais vamos aumentando o nosso débito com o Senhor. Bom, pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra de uhul, vamos para a luta. Não, vamos para a luta aqui dentro de nós. Vamos resolver a nossa vida. Vamos entender qual é a vontade de Deus. Vamos entender o nosso chamado. Deus não começou, olha, quando Deus começou, Ele começou sozinho, mas logo depois Ele encontra alguns homens. E Ele começa a escolher esses homens para serem seus discípulos. Não porque eles eram bons, ou porque eram santos, ou porque tinham uma boa retórica, ou porque eram didáticos. Não. Deus escolheu homens pecadores que estavam e se deixaram curar, se deixaram ser transformados pela palavra de Jesus Cristo. Deus não está preocupado de como você está. Deus está preocupado se você vai permanecer do jeito que você está. Ficou claro isso? Todos nós somos chamados pelo Senhor. Deus não está preocupado como você está agora. Ele está preocupado de qual será a sua atitude para transformar essa vida que você está, do jeito que você está. Paulo matava. Paulo exterminava famílias. Até que um dia ele tem um encontro com Jesus, com o Senhor. E ele cai do cavalo. E ele fica cego. E quando ele sai daquela posição, quando ele sai daquela cegueira, ele já abre os seus olhos para uma nova história. Ele já abre os seus olhos com a visão.
Uma visão não apenas terrena, mas uma visão celestial. Quantos anos você tem aí de evangelho, queridão? Por que está cego ainda? Quantos anos você tem nessa caminhada? Porque a gente adora falar, né? A gente adora falar essas coisas. Como se tempo de igreja fosse tempo de casa, né? Eu tenho 40 anos aqui dentro. Tenho 40 anos de evangelho, aleluia. É novinho. Tem os novinhos. É tudo novinho. Eu cheguei aqui, quanto tempo? Já rodei, eu sou rodado. Sou rodado. Eu vim da Assembleia, passei na Batista, passei na Presbiteriana, passei para cuidar para você não parar na contemporânea. Não, estou pulando, de galho em galho, vai pulando. A pergunta não é isso, a pergunta que a gente tem que fazer pode ser, de repente, você tem 40 anos de evangelho e não fez nada, ou não fez nem um terço do que um que tem 2, 3 meses tem feito na obra do Senhor. Deus capacita os seus escolhidos. Deus capacita os seus escolhidos. Não importa o tempo de casa, o que importa é quantas almas você ganhou. Quantas almas se renderam. Eu não vou muito longe não. 2018. Queria que você pensasse. Você. É pessoal, é cada um aqui. 2018. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas almas? Calma. Eu sei que é muita gente para contar. É muita gente para contar. Calma. Pega uma calculadora. Quer uma calculadora? Não precisa? Não, pastor, eu já tenho em mente. 0. E nessa prova que o Senhor te dá, você tomou 0. Eu desejo muito que cada um de nós possamos ser obreiros aprovados. E você não será um obreiro aprovado porque você canta bem, porque você dá um glória a Deus maior do que todo mundo, porque você é bonitão, porque você mete uma gravata no pescoço. Não, você não será aprovado por essas coisas. Você será aprovado pelas almas que você ganha. Porque a maior missão é essa. O Senhor não falou assim, ide por todo mundo e cante uma canção bonita. Vou para o Japão agora. Agora vou para o México. Estou fazendo a missão, minha missão é essa. Não, tua missão é ganhar almas para Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eles não eram os melhores da época, não, mas eles ouviram o chamado e disseram: eis-me aqui. Você pode dizer ao Senhor: eis-me aqui? Calma, não diga na emoção, aleluia, eis-me aqui, não, calma. Mas você pode dizer isso para Ele? A pergunta que nós precisamos fazer é se nós estamos dispostos a fazer o eis-me aqui acontecer de verdade, não apenas de palavras. Esses homens eram imperfeitos, mas foram transformados pelo poder da palavra, pelo poder do verbo vivo, a palavra viva, que se fez carne e habitou entre nós. Eles apenas ouviram o chamado e disseram: eis-me aqui. A pergunta é: quem ouve o chamado? Porque tem muita gente que não ouviu até hoje o chamado e acha que Deus não chamou. Mas Deus já te chamou, já tem bastante tempo. Romanos 10, 13 a 15 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem a pergunta: como pois ouvirão? Se os cristãos estão acomodados. Acho que poderia mudar isso aqui. Eu não posso mudar a palavra, mas só para encaixar, para você entender. Como ouvirão se não há quem se levante do banco da igreja e pregue? Como?
Como crerão? Como? Naquele de quem nunca ouviram falar. Olha, Deus fez isso na minha vida. Ontem os meninos estavam ministrando aqui e eles falaram, e é verdade, né? As pessoas hoje não querem mais ouvir Jesus te ama. Aquele evangelismo, né? Lembra daquele evangelismo? Eu fiz muito evangelismo. Eu era pequenininho. E me dava um montão de envelope, de aquele negocinho. Falava, mano, e aí? Não, fala que Jesus te ama. Ok. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. As pessoas ficam... Ok. As pessoas querem mais do que Jesus te ama. As pessoas querem ser impactadas com a tua história de vida, com as tuas experiências com Deus. Você tem experiência com Deus? Tem não? Aí é complicado. Isso é pior do que pode se imaginar. Porque quem não tem experiência com Deus é porque não tem vida com Deus. Desculpa, mas é a verdade. Tudo se faz novo. Quando eu estou na presença de Deus, tudo se faz novo, é novidade de vida, todo dia, a cada manhã, as misericórdias se renovam, as coisas acontecem, Deus vai curando, Deus vai transformando. Eu sempre digo isso e vou repetir, o Eli de hoje é diferente do de ontem. Se o Eli de hoje fosse igual ao de ontem, tem alguma coisa errada na vida do Eli. Porque o Espírito que habita em mim é um Espírito que traz transformação. Repita comigo, o Espírito, diga, o poder dos poderes que habita em mim, me transforma a cada dia. Como virão? Se as ovelhas estão engordando no banco da igreja? Como virão? Se as ovelhas não estão, se aqueles que foram impactados não querem propagar a mensagem da cruz? Como virão? Como entenderão o mistério da cruz? Como? Se não há aquele que se prontifica. Esses homens pelo qual nós falamos não foram homens perfeitos, não. Mas eles abriram o coração e deixaram Deus atuar na vida deles. Deixaram com que o verbo atuasse na vida deles. Quando eu ouvia falar dos discípulos no começo da minha caminhada, eu achava que esses homens eram homens maravilhosos. Quando a gente olha para... A gente falou de Paulo, a gente olha para Pedro. Nós pregamos um tempo atrás sobre as misericórdias sobre a vida de Pedro, né? Trazendo Pedro de volta para a realidade e para a verdade. Pedrão, Pedroca, aquele homem, negou a Cristo 3 vezes. Aí você olha assim, caramba, eu achava que esses homens eram perfeitos. Mas não, esses homens, eles não eram perfeitos, mas colocavam suas vidas inteiramente na mão do Senhor para que Deus os transformasse a cada dia. Quando a gente volta um pouco na história de Pedro, percebemos que Pedro era um discípulo intrometido. Entre nós há muitos intrometidos, digo amém. Mas é verdade, eu digo amém também. Quando a gente olha a vida de Pedro, a gente começa a observar, porque uma hora o Senhor pergunta quem ele é, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor olha, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou, aleluia. Imagina você receber essa palavra de Cristo, Pedrão, yes, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Aí chegou segundos depois, Pedro, não, Senhor, não, porque o Senhor não tem que morrer, o Senhor não tem que ir, o Senhor não tem que fazer. O Senhor olha para Pedro e fala, para trás de mim, está repreendido, Satanás. Esse homem que Jesus escolheu, um homem meio que oscilante nos seus posicionamentos. Tem algum oscilante em nosso meio aqui? Só eu e você.
Pessoas que oscilam. Hoje, estou benzão, sou crentão. Aleluia, meu irmão, se o diabo aparecer na minha frente, eu atropelo geral. Pode vir capirota doidado que eu vou atropelar geral. Aí no dia seguinte, ai meu Deus, será que tem ali um capetinha, aquele pequenininho? Se ele vier ali, acaba comigo. Eu sou oscilante. Um dia eu tô poderosão, outro dia eu tô fraco. Um dia eu tô forte, outro dia eu tô fraco. Outro dia eu tô forte, outro dia eu tô fraco. Quem é assim? Diga, quem passou por isso aqui, diga glória a Deus. É a você que Deus está procurando. Pessoas oscilantes. Quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Pedro, foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Seu irmão André, discípulo de João Batista também. Quando Jesus os chama para ser seus discípulos, eles não titubearam, eles não pensaram, eles não hesitaram. E sabe o momento em que o Senhor chamou Pedro? Vou te falar o momento. Quando Pedro teve aquela noite terrível no mar, na pesca. Olha o momento que o Senhor Jesus chama Pedro. Aquela noite. Aí o Senhor Jesus vê lá Pedro lá lavando as redes, cansado, frustrado, magoado. Porque você quer ver a alegria de um pescador, é pescar pelo menos uma manjubinha, não é verdade? E ele até aumenta, né? Ele bota a lente assim, aumenta. Olha o peixão que eu peguei, na verdade, desse tamaninho. Que a alegria de um pescador é ver ele com um peixe na mão. Pesquei, aleluia. Tem uma vez que um diácono, cadê o diácono? Está lá fora, está lá. Pesquei, pastor. Cadê o peixe, meu Deus? Não, está aqui, ó. Peraí, tu gastou o dia inteiro para pegar isso aí? Para mim é pequeno, mas para ele que é pescador, meu irmão. Eu gosto de ver muito Animal Planet, não sei quem gosta, que tem uns animais ferozes dos mares. Caramba. Os caras pegam cada bichão assim. Você imagina Pedrão, o cara, pescador, frustrado, aborrecido, entristecido. Talvez a esposa estava em casa esperando o Pedro para levar peixe para ela fazer a comida para os filhos. Talvez as pessoas que estavam ao redor da praia esperando para poder comprar peixe. Ele vivia disso. E Jesus nesse momento começa: Pedro, tudo bem? Você é Pedro? Posso entrar no teu barco? Abusado Jesus, né? Posso entrar no teu barco? Tá bom. Pedro, me tira um pouco daqui. Eu posso ir para poder usar o teu barco de púlpito, Pedro? Posso subir aqui? Pode. E começou a pregar. E Pedro ali, frustrado, aborrecido. E de repente o Senhor, depois de tudo isso, o Senhor fala: Pedro, beleza? Rapaz, tu quer pescar? Vai ali, ó. Imagina a cabeça de Pedro, mas ali é raso. Mas não tem peixe a essa hora mais. Que louco. Mas pela tua palavra eu vou. Ok, você está falando, eu vou. E ele foi. E ele pescou muitos peixes. Aquela pesca maravilhosa. Que distribuiu o peixe. E é nesse momento, olha só, de um homem frustrado, a uma posição fantástica, porque era tanto peixe que naquela época, a quantidade de peixe que Pedro tinha pescado, Pedro estava rico. Tinha muito dinheiro ali em peixe. É nessa hora que o Senhor olha para Pedro e fala assim: Pedro, está vendo tudo isso aqui, Pedro? Não se compara. A tua pescaria de peixe não se compara a você fazendo isso no reino de Deus, pescando homens para o reino de Deus. Sabe o que Pedro poderia fazer, irmão? Beleza, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, Jesus, vamos marcar um horário. Vamos marcar um horário. Volta aqui amanhã. Que horas tem? Volta aqui amanhã, mas eu vou pescar de novo, porque hoje eu não vou nem pescar amanhã. Eu vou estar de folga amanhã, Jesus. Vem aqui amanhã. Amanhã a gente bate um papo aqui sobre esse assunto.
Pedro não poderia fazer isso? Estou cheio de peixe. Ele já me deu a ordem. Eu fui lá e pesquei. Estou cheio de peixe, estou cheio de grana, estou bem. Estava frustrado, agora não estou mais. Diz a palavra que Pedro larga tudo para seguir a Cristo. Até onde você está disposto para seguir a Cristo, a largar coisas na sua vida para seguir a Cristo? Até onde? Pedro, o intrometido. Pedro, esse homem estranho. Pedro, esse homem colérico, sanguíneo. É uma mistura de sentimento. Pedro era aquele cara explosivo. Tem algum explosivo em nosso meio? Tem não? É você que Deus está procurando. Pedro, temperamento difícil. Será que tem alguém no nosso meio com temperamento difícil aqui? Difícil, você é difícil, né? Ok, você Deus está procurando. Pedro, ansioso, tem algum ansioso aqui? Diga glória a Deus. Deus está procurando você. Pedro, inquieto. Inquieto, tem algum inquieto? Pedro agia e depois pensava. Tem alguém aqui que atropela as coisas? Primeiro age e depois fala assim: caramba, me dei mal, me arrebentei. É você que Deus está procurando. Para terminar, faltam 15 minutos, eu queria ler Isaías 61, verso 1. Vai comigo lá. Quem achou, diga amém. O que diz a palavra de Deus? A partir do versículo 1. Diz assim: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Diga, o Espírito, diga forte, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aí continua o versículo dizendo: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Repita comigo: o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Vira para o teu vizinho e fala para ele: eu não sei você, fala para ele, mas eu tenho certeza, e a palavra me diz em Isaías 61, verso 1, que Ele me ungiu. Diga, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Então não sei você, eu sei de mim. E o texto continua: enviou-me a curar os quebrantados de coração. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Perceba o que você tem nas mãos. Percebeu? Percebeu para que você foi chamado? Vai continuar sentadinho no banco, esquentando o banco de igreja, engordando aquela ovelha gorda, consegue nem levantar mais, só se alimenta espiritualmente, vai engordando, um pouco explode. Dona Redonda, seu redondo, só quer se alimentar espiritualmente e não passa nada, não fala nada. Ele me ungiu para pregoar
o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele me chamou para falar de Deus em um tempo de falta de esperança, um tempo de desespero, Ele me chamou para falar da esperança. Ele me chamou para consolar os que choram. Olha o tamanho da sua missão. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas. Aqueles que estão de luto, que perderam tudo na vida, trazer a essas pessoas um óleo de alegria ao invés de pranto. Nós somos muito covardes, irmãos. Nós somos muito covardes. Um dia Deus usou pessoas para falar com você. Um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo. E hoje eu quero dar uma de soberano da igreja. Hoje eu quero não, porque eu não tenho esse chamado. Esse chamado é para todos nós. Diz Isaías 61, a todos aqueles que crerem no Senhor e foram batizados pelo Espírito Santo, tem a autoridade de tirar pessoas do inferno e trazer para o reino da luz. Esta não é a missão apenas do pastor, essa não é a missão do bispo Walter, ou de qualquer pastor da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, seja as igrejas que pregam a verdade, não. Essa missão é para todo aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus. Você um dia foi alcançado, seu cara de pau, por alguém que se preocupou em falar para você, e agora você não quer abrir a sua boca. Não quer abrir a sua boca. Cuidado. Cuidado. Porque pode chegar uma hora que ele pode falar para você assim: quer não, né? Quer falar não? Ok. Então fica aí. Fica aí. Não, mas eu quero falar. Não, agora quem não quer sou eu. Fica aí. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aqueles que produzem, eu vou dar uma podadinha para produzir muito mais. Mas aqueles que não fazem nada, eu vou passar o facão, diz o Senhor. Quem quer o facão de Deus na sua vida, de glória a Deus? Tu quer mesmo? Eu não quero não. Vocês estão dormindo. Estão dormindo, né? Facão vai passar na cabeça. Glória a Deus. Sabe nem do que está falando. Tu ri? Tá vendo já como é que pega? Estão viajando. Estão pensando em se Bolsonaro ganhou ou não ganhou. Estão aqui, ai meu Deus. Não importa quem ganhou. O que importa é que Jesus está no controle de tudo. Até me perdi o que eu estava falando aqui, seus caras. Facão. Faca na caveira. Se eu não produzir, isso é muito sério, irmãos, que eu vou falar agora. Se eu não produzir, não sou eu que digo não, a palavra de Deus que fala. Se eu não produzir, Ele arranca da videira, Ele passa o facão no ramo que não produz, para nascer outro. Aqueles que aí você entende o porquê que quanto mais você busca, olha para mim, quanto mais você busca, mais parece que vem problema sobre a tua vida, não é assim? Não é assim? É Deus te podando para que você produza mais ainda. Voltando para Isaías, depois e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado em pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. O reloginho está passando, o tempo está passando. Falo para os novos, falo para os maduros,
falo para os mais velhos, os mais idosos. O tempo está passando. Num piscar de olho você tinha, eu lembro disso. Eu queria muito ter 15 anos. Num piscar de olhos eu tive 15. Pisquei de novo, estava com 20. Pisquei mais uma vez, estava com 30. Pisquei de novo, estava com 43. Eu nem estou piscando mais. Senão daqui a pouco eu posso ir para 60. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida, todo ser que respira, louve ao Senhor. Não se louva ao Senhor apenas com canções, se louva ao Senhor com atitudes. Porque Ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Olha o que eu estou lhe dizendo. Não é pressão de pastor, não. Ele vai lhe dizer: Eli Ferreira, não é pastor Eli. Tira essa questão de patente, tira. Eli Ferreira. Próximo, Eli Ferreira. Eli, mostra-me tuas mãos. Eita Jesus. E não adianta falar, pastor, Deus, Senhor, poxa Senhor, eu cantava legal. Isso não importa. Deus, mas eu era legal com as pessoas. Isso não importa. O que importa é quais foram os frutos que você produziu no tempo de vida que eu lhe dei. Seja 20, 40, 50 ou 100 anos, não importa. O que você produziu? Eu quero que você pense. Olha para mim. Pense. Pense. Porque tem que valer a pena ser cristão. No dia que você tiver, olha para mim, no dia que você tiver uma experiência de ganhar uma alma para Jesus, gente, é fantástico. É melhor do que ganhar R$1 milhão. Eu nunca ganhei, né? Mas o sentimento, fala assim: eu tenho uma pedra na minha coroa, uma pedra na minha coroa eu tenho, aleluia, glória a Deus. Me faz lembrar do Luiz que pregou aqui no Avivamento, quando ele falou daquela Bíblia. Eu falei, aleluia, foi eu que dei aquela Bíblia para ele. Essa pedra, e é uma pedra grande ele, né? Essa pedra é minha. Hoje está lá, adorando, rendendo graças ao Senhor, um grande homem de Deus, porque um dia, Deus falou no meu coração: meu filho, saia do banco, saia disso, mas viva fazendo a minha obra, pregue a palavra, pregue com a sua vida, se for possível, fala alguma coisa. E eu fiz isso. Eu estou dando um exemplo dele, mas quantos outros? E é uma alegria. Quando eu me deparei, a primeira vez que eu me deparei com ele no altar, eu falei, peraí, que é aquilo ali? Eu fui numa inauguração de uma igreja. Eu falei, gente, que é aquilo ali? É o Luiz? Não é possível. Luiz era católico, apostólico, romano, roxo. Ativo. E ele desceu do púlpito, veio falar comigo, fez questão: olha, tu lembra aquela Bíblia que tu me deu? Lembra aquelas palavras que você me disse? Aquelas palavras mudaram a minha história. O Evangelho chegou a nós porque Deus escolheu homens ruins, problemáticos lá atrás. O Evangelho vai chegar na tua família através de você, chato, inconstante, problemático. É você. Mas como eles ouvirão se você não vai falar? Como eles ouvirão se você não é testemunho na sua casa? Como? Amém? Feche seus olhos.
Junto a Ti, quero ser um vaso em Tuas mãos para Te adorar. Feche seus olhos. Oh, meu Deus. Nós sabemos o quanto somos somos falhos, Senhor. Senhor,